Olá, como é que vai? Tudo bem, gente? Tudo em ordem? Olha só eu aqui de novo. Eu vou trazer aqui uma informação bastante relevante. Você que acompanha concurso público tem que ficar de olho no que eu vou dizer para você aqui. É que houve uma alteração na estrutura governamental no governo federal, claro, o novo governo tem que mudar alguma coisa. Em relação ao concurso público, criação de ministérios, é, você vai entender aqui, principalmente vai ficar antenado para começar a administrar a sua ansiedade em relação ao concurso público e também começar a administrar os próximos concursos públicos e sabendo, obviamente, das notícias que acontecem com esse importante setor da economia nacional, que é o concurso público, que tem a ver com a sua carreira e com o seu futuro. Legal? Bom, muito bem. Quem sou eu? Sou Daniel Pereira Couto. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. A gente pode estender para a OAB, Enem também. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vê essa minha metodologia, como é que eu preparo esses alunos, está tudo aqui embaixo. Os livros e uma série de coisas. Também tem minha breve biografia e tem indicação de cursos sensacionais e as minhas redes sociais. Você que quer entrar em contato, é só procurar lá nas minhas redes sociais e mandar mensagem, tá bom? Vamos lá então. Antes de qualquer coisa, dê like e comente. Tudo isso é de graça, você não paga absolutamente nada. Dê like e comente, já deixa o seu like agora, a gente sempre esquece. Deixe seu comentário. No final, eu sempre estou lendo os comentários, com alguns eu consigo interagir, com outros, infelizmente, pela falta de tempo, eu não consigo, mas estou sempre aqui lendo todos os comentários e moderando também esses comentários aí. E é importante que você também inscreva, se você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, destrave o sininho e diga que quer receber todas as nossas notificações. Ufa, vamos lá, a abertura já ficou longa demais, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação e sem nenhuma edição do vídeo. Olha só, concurso público. Você sabe, tem um órgão governamental, todos os governos são assim, que é o responsável pelo, digamos, entre aspas, planejamento do concurso público, também é responsável e muito mais, principalmente, pela liberação do concurso público. Esse órgão é um órgão-chave. Então saiu uma notícia muitíssimo interessante. Eu quero deixar você a par dessa notícia e para você saber como é que funciona isso na prática. Olha só. Essa é uma reportagem, vou lendo aqui e a gente vai interagindo. No governo do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Gente, é um ministério novo, é o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, será o responsável por analisar os pedidos e autorizar os concursos públicos federais. Deixa eu fazer aqui um adendo para que você consiga entender essa notícia. Esse ministério, esse trabalho todo, era feito no governo anterior pelo grande ministro, né? Grande porque tinha muita coisa ali fechada, no Ministério da Economia. E antes desses governos, quem fazia todo esse trabalho era o Ministério do Planejamento, né? Agora, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia foi, digamos que, fatiado, esvaziado, criou-se outros ministérios e lá temos um Ministério do Planejamento, que é a Simone Tebet que toca, e temos, dentre várias coisas, saiu de lá do Ministério da Economia, esse outro ministério aqui também. Então agora temos o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, cuja titularidade, quem que é a ministra, né? Quem é o ministro ou a ministra? É uma ministra, cuja titularidade é da ministra Esther Dweck. Esther Dweck. Ela é economista de formação e ela é a responsável, então, portanto, ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E ela deu uma pequena entrevista dizendo o seguinte sobre retomada diz concurso público, como é que vai ficar isso agora na atual gestão. De acordo com ela, a pauta dos servidores, que é a mais urgente que se coloca, demandando um debate com as diferentes carreiras do serviço público sobre remuneração. Então, a ministra disse o seguinte, que a grande preocupação
do atual governo agora é incluir na pauta a remuneração dos servidores públicos, que alguns setores reclamam que os salários estão defasados, e essa coisa arada toda que é bem típica, que é normal de acontecer, né, através dos sindicatos. Também a reestruturação de carreiras, né, a reorganização das carreiras públicas no âmbito federal, e aqui, gente, no âmbito federal, vinculado ao Poder Executivo Federal. Então, sempre pense assim, vinculado ao Poder Executivo Federal. E a retomada, também falou a ministra, também a retomada da realização de concurso público. Essa entrevista ela deu aqui para jornalistas após a posse. Segundo a ministra, para atingirmos uma boa eficiência na gestão, o primeiro passo primordial é interromper o processo de desmonte do Estado brasileiro que ocorreu ao longo dos últimos anos. Bom, deixa eu ler essa notícia com outros olhos para que você possa entender. Quando a ministra fala em interromper o desmonte do Estado brasileiro, significa, e até porque também, gente, convenhamos, e aqui não vai nenhuma política, o Partido dos Trabalhadores é um partido mais estatista. Estatista aqui o que significa? É no sentido de aumentar a força do Estado na sociedade, né? Quando a gente aumenta a força do Estado na sociedade, nós obviamente precisamos de servidores públicos. Então, por isso que eu penso que nós entraremos num período agora de bastante concurso público, concursos públicos interessantes que você tem que ficar de olho. Então, a ministra já anunciou que ainda neste mês de janeiro será criada uma mesa permanente de negociação com os servidores públicos federais. Por que isso é importante? Essa mesa de negociações, né, mais ou menos assim, cria-se uma comissão para discutir com os servidores públicos a política de negociação de salários e tudo mais. Por quê? O que se vê muito por aí são sindicatos correndo atrás de deputados, senadores, correndo atrás também dos ministros, a fim de colocar na pauta do momento a discussão salarial, que é uma discussão bastante básica e bastante pertinente. A ministra disse que vai abrir um canal, um diálogo permanente, quer dizer, vai ficar uma espécie ela diz de mesa de negociação, mas sei lá, uma comissão, para colher essas reivindicações, o que eu acho extremamente sério e necessário. A ministra falou que há, isso aqui é importante, ela disse que há uma margem orçamentária este ano ainda para reajuste, mas que o governo federal optou por ainda não definir como será feito sem ouvir os servidores, né? Fazer um trabalho de escuta dos servidores também. Ela diz o seguinte: a gente não quis definir reajuste sem falar com as carreiras, para não fazer algo que seja um pacto com o funcionalismo, quer dizer, fazer um processo unilateral. Também ela falou sobre a reforma administrativa. Isso que é importante, gente, porque não se esqueça, tem uma emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional ainda sobre reforma administrativa, óbvio, proposto anteriormente, que retira, eu entendo assim, certas garantias dos servidores públicos. É claro também que com a assunção do PT ao governo federal, provavelmente essa emenda constitucional será mexida, se não for retirada na sua totalidade da pauta para um estudo, para uma averiguação melhor. Mas vamos lá. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos também afirmou que não concorda com a atual proposta de reforma administrativa. Isso é importante para quem está interessado em concurso público, que foi enviada pelo Congresso, pelo governo anterior. Segundo ela, uma proposta nova será trabalhada. Olha só. A ministra considera que a proposta anterior parte de uma ideia punitiva dos servidores. Nós não faremos uma reforma para punir os servidores, mas para fortalecê-los para que prestem serviços para a população. Lembrando que a versão aprovada pela Comissão Especial da Câmara lá em 2001, a versão de reforma administrativa, mantém estabilidade
por servidores, porém com chance de desligamento por desempenho insuficiente do servidor, e ainda tem alguns penduricalhos importantíssimos lá naquela emenda. Muito bem, então já se disse que ela pretende reformular essa proposta, né? E essa proposta PEC, que já está tramitando no Congresso Nacional, está paralisada desde 2021, setembro de 2021. Vamos lá. Agora aqui, o que interessa em relação ao concurso público. Em dezembro de 2022, o coordenador técnico do Gabinete de Transição para o governo Lula e o ex-ministro, e agora está lá junto com o Lula, Aloysio Mercadante, informou que novos concursos públicos estão em análise pela nova gestão. A equipe, naquela época de transição, reconheceu que o governo federal, nos últimos anos, perdeu servidores que não foram repostos. Foram citadas áreas como Previdência e Tecnologia da Informação. O Mercadante disse que, quanto aos concursos, palavras dele, nós vamos analisar ponto por ponto. Tem agora um concurso para a Receita Federal, está aberto hoje, na época, né, mas está aí tramitando. Essa situação que estamos descrevendo. Tem que olhar com calma para ver o que é absolutamente emergencial, disse lá no dia 6 de dezembro o Aloysio Mercadante, que tinha uma responsabilidade de fazer essa análise de concurso público. Moral da história, o que fica em relação a esse vídeo, assim como o suprassumo, é que nós temos um ministério específico para tratar sobre concurso público, que é o Ministério da Gestão e Inovação, e que é uma senhora, uma ministra, e ela disse que provavelmente nós teremos novidades importantes ainda este ano, e que é preciso, aí eu complemento, é preciso continuar estudando para que você consiga fazer acontecer o seu sonho. Valeu? Então essa é a informação. Eu acho de extrema relevância que haja um ministério, né, aos moldes do antigamente Ministério do Planejamento, mas que haja um ministério focado na administração pública, na gestão e na melhoria do serviço público enquanto funcionalismo público. Esse é o ponto. Valeu, gente, muitíssimo obrigado, um grande abraço para você. Eu vou deixar o link da matéria, se eu lembrar, lá embaixo na descrição do vídeo, para você fazer essa análise comigo aí, e que eu achei que foi muito legal, foi muito bacana, tá bom? Obrigado então que você que ficou novamente. Destrave o sininho, coloque aí que você não é novo, você é novo, aliás, no canal. Destrave o sininho, diga que você quer receber todas as nossas notificações, inscreva-se, dê like, comente, isso é importante, não te custa nada, e me coloque nas suas redes sociais, vou ficar muito envaidecido. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.